E aí, vamos fazer o nosso ano bíblico? Gente, adentramos hoje ao extraordinário livro de Daniel, um pequeno apocalipse dentro do Velho Testamento. Aliás, o conteúdo do Apocalipse só é entendido quando também compreendemos o livro de Daniel, que nos dá o subsídio necessário para a compreensão do Apocalipse. Ellen White diz que haveria um reavivamento na igreja quando as profecias de Daniel e também de Apocalipse fossem bem compreendidas. Diante desse contexto, além de um reavivamento, ela disse ser necessário estudar o livro de Daniel e também de Apocalipse, porque o que a gente percebe no livro de Daniel vai se repetir. O modo como Daniel se preparou com seus amigos é também o modo como eu e você devemos nos preparar. Você percebe que Daniel, dentre os escravos, estava na corte, juntamente com Sadraque, Mesaque e Abdenego, Ananias, Azarias, enfim, esses tiveram os seus nomes mudados. Você percebe que a pressão da Babilônia era para que eles esquecessem a origem deles, cujos nomes estavam vinculados a seu Deus, por exemplo, Daniel, Deus é meu juiz. Era para que tudo isso fosse esquecido. A pressão da Babilônia para que os nomes pudessem ser mudados. Só que por trás disso existe algo muito mais profundo, porque nome significa caráter. Então, a mudança dos nomes tem por perspectiva também o esforço da Babilônia para que o caráter de cada um deles também fosse mudado e, obviamente, para pior, para saírem da direção de Deus e entrarem na direção de Marduk, de Bel ou dos deuses diversos que existiam na Babilônia. Pressão para que o caráter seja mudado. Hoje não é diferente. A moderna Babilônia continua pressionando não simplesmente para mudar o seu nome, mas para mudar o seu caráter. Permaneça firme em nome de Jesus. Daniel selecionou muito bem aquilo que ele deveria comer para não se contaminar com as iguarias do rei. No capítulo 1 a gente percebe este posicionamento maravilhoso. E olha, ele comparece diante do rei com mais saúde, com mais vigor, um raciocínio mais rápido. Você percebe que vale muito a pena, a despeito da pressão da Babilônia, não nos contaminarmos com as iguarias do rei ou aquilo que a Babilônia nos oferece. Vale muito a pena ser fiel ao Senhor. Daniel foi um porta-voz de Deus na Babilônia. Em meio a essa confusão que a gente vive, é possível sermos um porta-voz de Deus e levantarmos bem alto a bandeira do Evangelho, testemunharmos do príncipe Emanuel. Deixa Deus te usar como usou Daniel em meio a esta Babilônia moderna. No capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, esqueceu do sonho. E o nosso Deus é tão poderoso que revelou a Daniel o conteúdo do sonho e também a interpretação. E você percebe que o destino do mundo foi colocado diante de Daniel para que este, por sua vez, passasse adiante, revelando que só Deus conhece o futuro e o controle de todas as coisas encontra-se nas mãos dele. A partir de então, Daniel revela o sonho para o rei, uma grande estátua, cabeça de ouro, peito e os braços de prata, ventre e o quadril de bronze, pernas de ferro e os pés, parte ferro e parte barro. No final do sonho, no capítulo 2, uma pedra cortada sem auxílio de mãos abate a base da estátua, a saber, os pés, e enche toda a terra, e esta pedra representa o reino de Deus. Você percebe que cada parte da estátua simbolizava um período da história. A cabeça de ouro, por exemplo, era os dias de Daniel, o período do rei Nabucodonosor, o período da Babilônia. E ele declarou: tu, ó reis, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará um outro reino, superior ao teu, mais forte que o teu, que te dominará. E a história registra que foi exatamente isso que aconteceu. Vieram então os exércitos da Média e da Pérsia unificados e dominaram a Babilônia, e provavelmente no dia 12 de outubro de 539 a.C. invadiram a Babilônia. O relato está no capítulo 5 do mesmo livro, o livro de Daniel. E você percebe que a palavra de Deus se cumpre de um modo
exato, maravilhoso. Depois, este já era o período do peito e dos braços de prata, já que a cabeça de ouro era o período da Babilônia e a Babilônia foi dominada pela Medo-Pérsia, adentramos ao período do peito e dos braços de prata. Depois viria o ventre e o quadril de bronze, simbolizando a Grécia, que dominou a Pérsia. Depois, na sequência, as pernas de ferro, representando o Império Romano, e depois o Império Romano, que não foi vencido por um outro reino, mas dividido, por isso os pés, metade ferro e metade barro. Isto aconteceu no ano 476 depois de Cristo. Rômulo Augusto foi o último imperador. A partir de então, as tribos bárbaras proporcionaram uma divisão do Império Romano, originando a Europa, como temos hoje. Mas o sonho não encerrou-se por aí. Uma pedra representando o reino de Deus, que é a única parte do sonho que falta acontecer, é exatamente isso, a volta de Jesus. Se todas as partes se cumpriram exatamente, você acha que a volta de Jesus não vai acontecer? Claro que vai. E olha, você adentra o capítulo 3 e você percebe Nabucodonosor não se conformando com a revelação divina. Ele, Deus, disse que eu sou apenas a cabeça de ouro? Não, 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 não. Eu quero ser o corpo inteiro. E aí ele faz uma estátua inteira de ouro, contrariando a revelação divina, não aceitando a revelação divina e se auto-intitulando como aquele que não pode cair. E convida todos os reis da terra para que no campo de Dura, 21 quilômetros distante da capital da Babilônia, eles pudessem então adorar essa imensa estátua de ouro de 60 côvados de altura, 6 côvados de largura, e a obrigatoriedade. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abdenego não se encurvam mesmo diante da obrigatoriedade. E olha, são lançados na fornalha de fogo ardente e miraculosamente eles escapam, eles saem dali ileso por causa do quarto homem, Jesus Cristo. Quando Nabucodonosor olhou o interior da fornalha de fogo ardente, ele percebeu a existência do quarto homem, que era o próprio Jesus Cristo. O Senhor Jesus muitas vezes não nos livra da fornalha, mas está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mesmo que seja dentro da fornalha. O livramento aconteceu e foi evidente o quanto vale a pena ser fiel ao Senhor. E olha, diante disso, o mesmo cenário se apresentará nos últimos dias. Nós seremos obrigados, tal qual Sadraque, Mesaque e Abdenego, mediante decreto, a nos encurvarmos diante de uma estátua, a saber, a imagem da besta. Então, seremos fiéis tal qual Sadraque, Mesaque e Abdenego? É algo a se pensar. Lembre-se, você não está sozinho. O quarto homem, Jesus Cristo, aquele que estava dentro da fornalha, está conosco também. Ele nunca nos abandona. Vamos continuar firmes ao lado dele, em nome de Jesus. Graça e paz. Amanhã tem mais. Esse é o nosso Super Ano Bíblico.